A TV Grão-Pará apresenta Agora é com Matoso. Aí, pessoal, bom dia. Hoje é o dia 10 de abril de 2020, sexta-feira santa. O nosso abraço. Nós vamos agora com a repetição do programa de ontem. E agora é com o Matoso, tá certo? Você vai acompanhar e olha, eu vou falar uma coisa para você. Tem uma música tão bonita daquela menina da Bruna N e uma reflexão maravilhosa no final do programa. Muito bacana mesmo. Eu tenho aqui, gente, não tem como a gente tem que falar do tal do Covid-19. A gente precisa falar, nós não podemos fugir da realidade, nós estamos no mesmo barco, A gente sempre vai ficar falando sobre a questão da cautela, o valor da vida, mas a vida, para ser sustentada numa sociedade capitalista, por mais socialista que seja a sociedade, eu duvido que essa sociedade socialista, comunista, viva sem o cacau. Duvido. Então precisa. Economias por aí afora do Brasil são economias fortes, que estão aí há décadas, há séculos, vão e vêm. E a nossa? Muda um pouquinho daqui, você jura que está rico, aí tu vira que te enganaram, que você só saiu da pobreza na capa. Mas muita gente continua. Tanto prova que com o implemento dessa questão da Bolsa Família, são 60 milhões de brasileiros que dependem do Bolsa Família. O presidente Jair Bolsonaro fala daqui a pouco, ele mostra, até me panelaço, né? Que algumas pessoas, em vez de ficar ouvindo o camarada para depois vaiar ou aplaudir, não, bora logo vaiar. Quer dizer, quanto pior, melhor. Essa que é a situação. A gente vai ouvir a informação. Se você gostar ou não gostar, é uma outra questão. É de foro íntimo. Eu não gosto, ele pode estar falando 1000 vezes a verdade, eu quero que ele se lasque. Eu não sei quem é que vai se lascar, tá certo? Ele ou quem está desejando mal, eu não sei. Diz que quando você joga a pedra, ela pode voltar. Olha, o doutor Davi Wipe, eu já falei aqui, aliás, foi um dos primeiros a dar exemplo. Ele é secretário do Dória, o João Dória, o governador de São Paulo, que mais está fazendo onda contra o presidente da República. E aí vai um bocado atrás dele, é o maior estado do Brasil, né? Mas o secretário diz que estão fazendo muita onda, muito pânico. E ele tomou, sim, o remédio que o presidente diz, dia 21 de março. O Bolsonaro já tinha dito, é esse remédio. E agora o João Dória vem e diz que foi ele que mandou o seu secretário dizer para o ministro Bolsonaro. O que é isso? A nossa ideia é tentar resgatar a informação correta. Parece assim que os camaradas vão acreditar, o povo não liga, ele ouve aqui, ele nem liga direito, bora enrolando, a gente vai mentindo 1000 vezes que o cara vai pensar que é verdade. E eu coloco para vocês o seguinte, meus amigos, fiquem atentos para a informação. Ninguém é obrigado. O Matoso está falando a verdade ou não? Eu juro para vocês que eu pesquiso antes de colocar no ar. De repente, após a minha fala, pode ter um fato novo. Então pode ter a mudança. O próprio doutor Davi Wipe, ele chegou a dizer, eu tomei, mas não sou eu que vou dizer. Aí ele fala para o doutor Roberto Calil, que é outra autoridade do ramo, ele confessa que está havendo pânico, sim. Meus amigos, eu tenho um prefeito de São Bernardo do Campo, é um depoimento importante. Qual é a nossa ideia? É mostrar para a população que tem saída. Eu vou repetir aqui, eu sou do tempo do Revista em Quadrinho, né? E eu me lembro que meu pai, rigoroso na leitura, ele dizia, essa é leitura para preguiçoso. Hoje em dia, a leitura em quadrinho é tão importante, né? Porque o pessoal deixou de ler mesmo. Até a leitura em quadrinho voltou a ser importante. Mas o Fantasma, eu já falei aqui outra vez, eu vou repetir. O Fantasma era um personagem, ele se vestia e tal, a caverna do Gurã, lá na África, a Diana, que era a mulher dele. Então, era uma situação difícil, ele sempre dizia assim, sempre há uma saída. E já está havendo a saída. O governador Helder Barbalho mostra que está tendo uma queda. Ele chega a dizer, eu espero que isso represente. A gente precisa mostrar para a população que tem saída sim. Eu recebi também da minha amiga Cleia. São centenas de pessoas que nós temos. Eu vou olhando, 4, 5, 6 vezes no dia. Ainda mais na véspera de fazer o programa, é que eu pesquiso mais ainda. Meus amigos, para essa época da Páscoa,
Que vídeo sensacional. Que vídeo maravilhoso que a Cléia, minha querida amiga de Abaetetuba, lá da Grifo, me mandou. É uma reflexão profunda sobre as aparências enganam, sobre o julgamento precipitado. O pior, quando a gente julga, condena e pune. A gente precisa ter um retrato de tudo isso. A partir de agora, isso tudo vai desfilar no Agora é com Matoso. Eu vi o padre José Maria da Silva Ribeiro. Ele é uma figura importante na Diocese de Belém, tá certo? Na Arquidiocese de Belém, no contexto cristão católico da Amazônia. Um camarada muito cândido, uma pessoa muito sábia. E ele é pároco lá de Santa Maria, Mãe de Deus. E no grupo eu vi ele mandar uma moça cantando e compartilhou, a minha querida amiga Madá, da comunidade Santa Rita de Cássia, lá eu vi, Bruna N. É uma moça nordestina, cearense, ela estava no isolamento, fez uma bela composição e a música dela foi escolhida pela Cruz Vermelha como hino dessa campanha mundial. Acompanhe. E de repente tudo mudou, o mundo inteiro quase parou. Tudo que era de rotina eu conhecia no meu dia a dia, então se transformou. Um inimigo se aproximou e foi testando tudo que eu sou. A paciência, a coragem, as certezas e até a minha fé. Mas minha esperança é maior que todo o medo. Eu sei que vai passar se a gente fizer tudo direito. Quero abraçar quem eu amo, voltar a ter os meus planos e acordar dos enganos que eu criei, sem saber que a vida é mais que pensamos e tudo que precisamos é aprender com os danos que o mundo inteiro é um só. Somos uno. We are one. Somos todos Em Viola, Alavera. Somos todos uno solo. Todos são uno. Wir sind alle nur eins. Diácono, todos somos uno. Somos só Imasteon Vienna. Israel Lahela Muet. Somos todos uno solo. We are all one. Somos um. Cuide do seu corpo, alimente sua fé. Brinque com seus filhos, faça tudo o que puder. Pra gente passar logo com essa dor que é do mundo. E a luta continua de segundo a segundo. Os anjos de jaleco estão se arriscando pra nos salvar. E cada vida em risco deve importar. Por todos nós, por cada um de nós. Faça sua parte porque nunca estamos sós. Quero abraçar quem eu amo, voltar a ter os meus planos e acordar dos enganos que eu criei, sem saber que a vida é mais que pensamos e tudo que precisamos é aprender com os danos que o mundo inteiro é um só. Um só, o mundo inteiro é um só. Que o mundo inteiro é um só. Um só, o mundo inteiro é um só. Que o mundo inteiro é um só. Pois é. Ah, morreu fulano, morreu Beltrano, aumentou a morte, diminuiu a morte, morreu. Já descobriram, inclusive, que estão enterrando gente com Covid-19. Nem é, hein? Pelo amor de Deus. No dia 21 de março, o Bolsodoido falou. Pô, quando é agora o Dória que vem comandando os governos e os prefeitos do Brasil para ter essa guerra de braço política, vem dizer que foi ele, que foi o secretário dele, que disse para o ministro. Vê a fala do presidente aí, dia 21 de março. Me informaram que iniciaram o protocolo de pesquisa para avaliar a eficácia da cloroquina nos pacientes com Covid-19. Também, agora há pouco, me reuni com o senhor ministro da Defesa,
onde decidimos que o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército deve imediatamente ampliar a sua produção desse medicamento. Cloroquina. Quero deixar clara a posição do governo do Estado de São Paulo em relação à cloroquina. Foi o médico infectologista Davi Wipp, coordenador do Comitê de Saúde do Grupo de Contingência do Covid-19, que sugeriu, que recomendou ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que distribuísse o medicamento na rede pública do país. Agora veja bem, o seu João Dória é do PSDB, tá certo? Este senhor que eu vou mostrar agora é notícia boa. A gente vai sempre contrariar o que é ruim. Eu não vou desmentir, mas eu vou pegar dados de pessoas. Esse senhor que nós vamos mostrar aqui é o senhor Orlando Morando. Ele é prefeito daquela região gigantesca, forte econômica, lá de São Paulo, a região do ABCD, São Bernardo do Campo. Deputado federal, agora é prefeito. Olha o que ele fala sobre esse remédio que o governo é do mesmo partido do governador. Fala aí, prefeito. Eu tomei hidroxicloroquina. É isso o nome? É, hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina. A médica foi lá na terça-feira, quando eu estava na UTI, muito ruim. Viu que os meus exames, eu não tenho problema cardíaco, pressão, renal e tal. E ela falou, nós vamos aplicar hidroxicloroquina no senhor. Falei, olha, quem sou eu para discutir, né? No estado que eu estou, eu preciso saber. Agora, ouça essa conversa de dois cientistas, de dois médicos conceituados no Brasil todo. O doutor Roberto Calil, que aliás é mencionado, é citado na manifestação do presidente Jair Bolsonaro em rede nacional, em cadeia nacional, e o doutor Davi Wipp, que no programa do Datena ele não abriu o jogo que tomou o tal do remédio. Mas ele tomou. Não só tomou, como o João Dória, você viu ainda há pouco, dizendo que deu ordem para o seu secretário dizer para o ministro Bolsonaro que esse hidroxicloroquina, esse que era o remédio. Sabe, é querer desinformar o povo, gente. Qual o interesse? Claro que é partidarizar, que é politizar uma questão séria que é de vida. Veja a conversa dessas duas figuras importantíssimas no cenário da medicina, da pesquisa, da ciência, infectologista do mundo. Dr. Roberto Calil e Dr. Davi Wipp, esse homem de confiança lá do João Dória. Eu saí. Bom, estou aqui com o Dr. Davi Wipp, infectologista, dispensa apresentações, e nós falamos já para os meus seguidores, Davi, no dia 22 de janeiro, com a doutora Tânia Strabelli, sobre o coronavírus, estava começando, falamos um pouquinho, rapidamente, 4 de fevereiro, com você mesmo, e agora que chegou no Brasil, o importante é o conceito do vírus e tal, é motivo para pânico primeiro? Então, todo mundo de máscara, todo mundo... Então, eu queria mais ou menos uma coisa informal, que essa conversa é bem informal. Como você vê isso? Um exagero, né? Nós estamos diante de mais um processo viral, uma gripe semelhante às outras, que nós temos que estar atentos. Então, ele é realmente semelhante ao influenza, à gripe? Nós já passamos pelo H1N1 2019, 2016, eu era diretor do Emílio Ribas. Então, aconteceu um monte de coisas. E eu estou tratando disso com total tranquilidade e normalidade. Agora, é óbvio que a autoridade pública, ela tem que tomar providência, claro, contingenciamento, sem dúvida, se prepara. Isso é outra coisa. Nenhuma. Agora, a palavra de ordem é cautela, tranquilidade. As pessoas estão me ligando para não deixar filho na escola, para voltar do exterior, até aqueles que fazem estágios prolongados. Não existe isso. Não existe isso, não tem o menor sentido. E outra coisa, a prevenção disso, quer dizer, é como qualquer gripe, lava a mão, não tossir, um não tossir na cara do outro, é assim que funciona? Porque pois é, bem. São bons hábitos de educação. Primeiro, lavar as mãos. As pessoas não têm o hábito. Vai no banheiro, lava a mão antes e depois. Vai comer antes e depois. Vai num trem, metrô, sai, lava as mãos, álcool gel. Então, são boas normas. Outra coisa, não vai espirrar, tossir em cima do outro. Pega um lenço de papel descartável, não joga também no chão. Pega, espirra, tosse, cobre depois. Quer dizer, são medidas de prevenção de qualquer gripe. Qualquer gripe. De qualquer virose, nada mais que isso. Você está com tosse, está com febre, fica em casa. Não é para ir para pronto-socorro, não é para a unidade básica de saúde. É em casa. Se não está bem, boa hidratação e repouse. Então, são cuidados básicos, não diferentes de todos os outros. Então, pelo que me corrija se eu estiver errado, quer dizer, existe, obviamente, uma endemia, talvez pandemia, em vários países já tem o vírus, mas não tem nenhuma tragédia, né?
na tua opinião? A OMS nem qualificou ainda como pandemia. Sim, sem dúvida. Então não tem a qualificação. A Organização do Mundial de Saúde não classificou como pandemia. Como pandemia. Existem casos em diversos países, sim, e é assim que é. Aliás, como qualquer virose. Né? Que vai acontecer. Nós vamos ter mais casos? Seguramente. Talvez tenhamos casos graves, o tempo vai dizer. Agora, nós estamos preparados, tanto do ponto de vista de serviço público como privado, para enfrentar esse momento. Uma última pergunta. O vírus, ele se expandiu, né, rapidamente, né? Ele infectou várias pessoas numa velocidade muito rápida, num ambiente de inverno, né? Agora, qual é a diferença, vamos supor, do Brasil? Nós estamos no verão, né, saindo do verão, mas é outro país tropical. Na tua opinião, vai ter influência do clima sobre a propagação desse vírus no nosso país? Vai ser melhor para nós? Vamos para o início. Por que está esse tumulto? Porque esse vírus começou num país que tem 1,6 bilhão de habitantes. Sem dúvida. Numa área que é igual ao do Brasil. Aqui tem 210, estamos apertados, calcula 1,6 bilhão. Outra coisa, vírus gosta de frio. Quando você faz pesquisa, você estoca o vírus numa temperatura muito abaixo de zero. Então, o vírus está gostando dos países com clima frio. E ele não gosta de clima quente. Talvez seja aí o motivo de nós não termos um maior número de casos. Nós estamos mais tranquilos. E aí talvez seja o motivo de ser autolimitado, porque os países que estavam no frio vão virar verão agora, claro, não é isso? Claro. Vão mudar de estação para o verão. E talvez a propagação desses próprios países asiáticos, por exemplo, diminua. Pois é. O que eu quero deixar claro, Calil, é assim, que nada mudou. Sempre foi assim. Tá? É um ciclo esperado. A maioria dos casos vão ser pouco sintomáticos ou sem sintomas. Alguns vão precisar de internação e poucos vão ter que ir para UTI. Com baixa letalidade. Com baixa letalidade, e hoje a média está 2 e pouco. Então, em resumo, vamos continuar com a nossa vida do mesmo jeito, evidentemente com precaução. Claro. Como sempre, nós temos que fazer. E não há recomendação de mudar hábitos. Não vai deixar de ir para a escola. Você tem viagem planejada, vai viajar. Tem que ter bom senso. Ninguém vai para a China agora. Sim. Tá? Mas dentro do bom senso, a vida continua. Tá bom. Muito obrigado, Davi. Obrigado. Entendeu, gente? É esse o nosso propósito. Vamos tomar todos os cuidados. Agora, parar o Brasil, isso é piada. Parar o Brasil. Quem tem o seu emprego, tem a sua renda... Tudo bem, graças a Deus, mas tem um que não tem. Se ele não trabalhar, ele não tem o dinheiro. Ah, não, mas o governo está dando cesta básica. Você vive com uma cesta básica. Então, é fundamental que tenhamos essa visão. Trabalhar, mas guardar a distância. Tomar as providências. Tem a questão de grupo de risco, eu sou. Está pensando que eu estou... Não pego nem um pingo. Tem rede de televisão que está fazendo propaganda aí de remédio contra a gripe. Tá certo? E vocês viram o que disse que o Dr. Ipe? Esse homem é autoridade da saúde pública lá do governo do João Dória, que está levando um monte de governador e de prefeito com ele contra as atitudes do presidente da República, que ouve o presidente da República que ele diz aí. Vivemos um momento ímpar em nossa história. Ser presidente da República é olhar o todo e não apenas as partes. Não restam dúvidas de que o nosso objetivo principal sempre foi salvar vidas. Gostaria, antes de mais nada, de me solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos nessa guerra que estamos enfrentando. Tenho a responsabilidade de decidir sobre as questões do país de forma ampla, usando a equipe de ministros que escolhi para conduzir os destinos da nação. Todos devem estar sintonizados comigo. Sempre afirmei que tínhamos 2 problemas a resolver, o vírus e o desemprego, que deveriam ser tratados simultaneamente. Respeito à autonomia dos governadores e prefeitos. Muitas medidas, de forma restritiva ou não, são de responsabilidade exclusiva dos mesmos. O governo federal não foi consultado sobre sua amplitude ou duração. Espero que, brevemente, saímos juntos e mais fortes para que possamos melhor desenvolver o nosso país. Como afirmou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, cada país tem suas particularidades, ou seja, a solução não é a mesma para todos. Os mais humildes não podem deixar de se locomover para buscar o seu pão de cada dia. As consequências do tratamento não podem ser mais danosas que a própria doença. O desemprego também leva à pobreza,
a fome, a miséria, enfim, a própria morte. Com esse espírito, instruí meus ministros. Após ouvir médicos, pesquisadores e chefes de Estado de outros países, passei a divulgar, nos últimos 40 dias, a possibilidade de tratamento da doença desde sua fase inicial. Há pouco conversei com o Dr. Roberto Calil. Cumprimentei-o pela honestidade e compromisso com o juramento de Hipócrates, ao assumir que não só usou a hidroxicloroquina, bem como a ministrou para dezenas de pacientes. Todos estão salvos. Disse-me mais que, mesmo não tendo finalizado o protocolo de testes, ministrou o medicamento agora para não se arrepender no futuro. Essa decisão poderá entrar para a história como tendo salvo milhares de vidas no Brasil. Nossos parabéns ao Dr. Calil. Temos mais boas notícias. Fruto de minha conversa direta com o primeiro-ministro da Índia, receberemos até sábado matéria-prima para continuarmos produzindo a hidroxicloroquina, de modo a podermos tratar pacientes da Covid-19, bem como malária, lúpus e artrite. Agradeço ao primeiro-ministro Narendra Modi e ao povo indiano por esta ajuda tão oportuna ao povo brasileiro. A partir de amanhã, começaremos a pagar os R$ 600 de auxílio emergencial para apoiar trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores durante 3 meses. Concedemos também a isenção do pagamento da conta de energia elétrica aos beneficiários da tarifa social por 3 meses, atendendo a que tenham suas contas de até R$ 150. Disponibilizamos 60 bilhões via Caixa Econômica Federal para capital de giro destinados a micro, pequenas e médias empresas e à construção civil. Os beneficiários do Bolsa Família, que são quase 60 milhões de pessoas, também receberão um abono complementar do auxílio emergencial. Autorizamos ainda, para junho, um saque de até R$ 1.045 aos que têm conta vinculada ao FGTS. Repatriamos mais de 11 mil brasileiros que estavam no exterior, num esforço capitaneado pelo Itamaraty, Ministério da Defesa e Embratur. Tenho certeza de que a grande maioria dos brasileiros quer voltar a trabalhar. Esta sempre foi minha orientação a todos os ministros, observadas as normas do Ministério da Saúde. Quando deixar a presidência, pretendo passar ao meu sucessor um Brasil muito melhor do que aquele que encontrei em janeiro do ano passado. Sigamos João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Desejo a todos uma sexta-feira santa de reflexão e um feliz domingo de Páscoa. Deus abençoe o nosso Brasil. Pois é, então essa que é a questão, a fala do presidente da República, tá certo? Até no ano passado ele conseguiu recuperar contas aí que era um prejuízo, né? Então recuperou mais de 105 bilhões, que antes estava dando prejuízo, ele pagou o prejuízo e ainda recuperou mais de 70 bilhões e guarda. Agora, só que não dá para ficar todo o tempo isso, que a economia do Brasil não é tão forte para ficar parada. Tem gente que com uma semana já pirou, já parou. Imagine ficar 2, 3 meses. E esse dinheiro que o governo está liberando são das nossas contribuições do governo federal. Mas é lógico que quando os governos estaduais e os prefeitos estão fazendo isso com o seu povo, é porque eles se garantem lá na frente. Ah, vai pedir para o presidente? Ah, assim até eu. Assim até eu. Mas o fato é que a coisa é séria. Mas, meus amigos, o nosso governador Helder Barbalho dá uma boa notícia. Numa entrevista coletiva que ele sempre explica muito bem, detalha bem, né? 34 minutos, este pedaço é pai d'égua e a gente tem que vibrar com o governador. Ele faz um retrato, mostra, houve uma subida de pessoas, tá entendendo? Mais de 1.000 já esses estão fora, tão bacana, e começa a cair o número de infectados, o que não quer dizer, ou de pessoas que estariam com coronavírus, já começa a cair, isso não quer dizer que a gente vai relaxar. Veja o que o governador fala. Queria informar que chegamos a 165 casos até este momento, portanto um incremento de ontem para hoje. Ontem nós estávamos com 154 casos, portanto 11
casos novos de ontem para hoje. Aumenta-se o número, mas há de se registrar que, comparando com o crescimento que vinha acontecendo nos últimos dias, de fato, espero que seja um novo patamar e gradativamente isso possa ser reduzido. Portanto, chegamos a 165 casos confirmados. Estamos em análise com 135 casos nesse momento, em análise, e temos descartado 1.135 exames que deram negativos para o Covid-19. E bacana, isso é notícia boa. Não é só dizer, morreu, vai morrer, está fumado, está quebrado. Não, está melhorando. Mas tem que manter o nível de providência. Trabalhar, buscar a sua renda, a sua luta, porque ninguém vai lhe dar, mas tem que tomar os cuidados. Tá certo? A máscara, lavar bem a mão. Dá uma música aí. Dá. Este amor que eu não sou antigo, eu não esqueço, e que teve o seu começo numa festa de São João. Eu acho que nem vai ter festa de São João esse ano não, né? Nem festa de São João. Tá entendendo? Lavar bem entre os dedos. Aí pode até dar uma coisa. Depois de lavar da mão, o ideal é nada no olho, no nariz e na boca. Manter o nariz sempre úmido, sabe? Aquela coisa, enfim. E tomar as medidas necessárias, a distância, os que precisam do isolamento social, mas parar o Brasil, alguém está querendo ganhar com isso. Alguém está querendo ganhar com isso. E o governador agradeceu ao povo, porque o Pará, das 27 unidades do país, 26 estados e o Distrito Federal, o Pará era o 20º mais desobediente, estava com 40%. Mas na última segunda-feira, a amostragem que o governo do estado teve no relatório melhorou para 52%, as pessoas estão participando mais. Isso é importante. Isso representa o quê? Que saiu do 20º lugar para o 15º. Está entendendo? De obediência. Isso é bacana. A gente tem que auxiliar os governantes nessa direção. Mas o povo tem que trabalhar, porque senão ninguém vai pagar a conta dele. Tá certo? É bom lembrar isso aí. Aí o que é? Mas tomando as providências, dos cuidados. Mas como é que eles sabem, Edson Matoso? É pelo celular. É pelo burburinho, as aglomerações, onde é que tem, o governo sabe tudo. Sabe tudo. Pessoal, desculpe aí algum tom que a gente acaba se empolgando com a coisa, mas o tom é positivo, você viu. A gente faz algumas críticas, faz alguns questionamentos, mas o fundamento nisso tudo é refletir sobre a situação, observar o todo e mostrar para as pessoas que nem tudo está perdido. Eu vou usar a fala, do nosso governador, o governador Helder Barbalho. Olha, aumentou, mas já não é tanto como vinha aumentando antes. Mas é preciso que as pessoas continuem fazendo o que tem que fazer. Nada de aglomeração, tá? Eu vou usar a fala do secretário do Dória, que anda chocando lá, conflitando com o presidente Bolsonaro. Nada de pânico. Não precisa de pânico. É uma gripe que dá problema, dá, mas nós já passamos pela suína, por outras. Nada de pânico, não precisa. É exagero. Quem disse foi o próprio secretário do governador de São Paulo, João Dória, que está brigando lá com o presidente Jair Bolsonaro. Tempo de paz, tempo de amor, tempo de fraternidade, sim. E lições. É muito importante a gente, antes de qualquer coisa, querer julgar, condenar e punir. A gente pode se arrepender se esse julgamento for precipitado e se julgar apenas pelas aparências. Esse vídeo eu recebi da querida amiga Cleia, que sinceramente vale a pena. A gente vai terminar o programa assim. Vones? Pse me vones? Zire dorë. Këto.
Skål. Edhe mos e përsërit më. Qetësi. Hyr! Prap me vones. Shkon. Hyr! Aí, pessoal, um abraço, só me resta dizer uma feliz Páscoa, uma boa Páscoa. Enquanto a gente estiver vivo, a gente tem esperança de uma vida nova. Uma vida nova, fraterna, justa, solitária e buscando não apenas que os outros nos compreendam, mas que a gente consiga compreender o outro. E a gente vai vivendo. Boa Páscoa!